atuação do Pedro hoje, uma atuação que ele foi garçom, deu as 2 assistências no jogo, fez uma grande partida. E queria te perguntar também se o seu plano inicial já era, desde o início, começar com o Pedro, se teve influência a pancada que o Bruno Henrique sofreu e não ter viajado, de estar com essa dor. Qual foi a sua decisão para escalar o Pedro hoje? Obrigado. Bem, boa noite a todos. Em primeiro lugar, antes de falar do jogo, agradecimento especial a toda esta torcida, não é? Foi magnífico, foi o 12º jogador, um ambiente fantástico, com as torcidas a nos apoiar durante todo o jogo. E essa minha primeira mensagem vai para eles. Em relação ao nosso jogo, acho que foi um jogo extremamente bem conseguido, uma primeira parte muito forte. Depois tivemos falta de eficácia, porque podíamos ter saído com mais do que um gol. A segunda parte, boa reação do adversário. No primeiro chute, quase à baliza, acaba por fazer um gol. E depois voltamos a reagir e tomar o comando do jogo. Acho que é uma vitória justificada. Sempre um jogo difícil. Eu estava ali a falar com o meu staff nos últimos 2 anos, que é estes 2 efetivos, mais ou menos, do Cruzeiro e do Flamengo. Os jogos foram sempre extremamente cerrados. Já o ano passado foi, e este ano também acabou por ser. E para finalizar, em relação à opção do Pedro, tinha sido uma opção no jogo em casa, tínhamos mais posse, tínhamos mais construção, era uma opção já planeada para este jogo e por isso ele entrou. O Bruno estava disponível no último jogo, não foi a Mirassol ainda pela pancada, mas estava totalmente disponível agora, mas foi uma opção estratégica porque sabíamos que íamos ter mais volume do que aquele que não tivemos no primeiro jogo no Mineirão. Jardim, boa noite. Aqui na frente, Marcelo Braga, estamos ao vivo no Paramount Plus, aqui, do seu lado direito. O Arthur Jorge acabou de sair daqui e admitiu que o Cruzeiro teve muita dificuldade no primeiro tempo, o Flamengo teve o controle do jogo. Queria a sua avaliação, por que o Flamengo foi tão superior nesse primeiro tempo, por que teve tanto volume, e se na sua opinião o Flamengo é o melhor time dessa Taça Libertadores. Obrigado. Não, é assim, acho que é uma forma muito correta de abordar o jogo, não é? Só quem viu, esteve no estádio, sabe que nós tivemos uma grande primeira parte com uma pressão muito alta, com toda a gente a procurar a bola mesmo no meio campo adversário, depois com uma boa qualidade técnica. Mesmo com a Arrasca e com o Pedro, que muitas vezes havia sempre dúvidas se eles dois eram capazes de pressionar, e a gente verifica que também é possível. E acho que é uma análise correta do treinador do Cruzeiro. Como eu disse anteriormente, também os primeiros 10 minutos da segunda parte não foram muito bem conseguidos. Tive a reação do adversário, mas depois voltamos outra vez a controlar a partida, e é uma vitória extremamente justificada. Com certeza que eu estou muito feliz de termos qualificado a equipa. Não gostava que fosse o Cruzeiro que fosse eliminado, mas na vida é assim. O importante é importante que eles agora nas outras provas consigam os seus objetivos e nós o nosso caminho. Boa noite, Jardim. Lucas Bayer do Lance, parabéns pela classificação. A gente vem falando desde 2019, cada temporada que passa o Arrascaeta vive o seu melhor momento, né? E hoje ele marca um golaço, numa assistência muito importante também do Pedro, como disse o colega. Você acha que o Arrascaeta ele vive hoje o prime dele pelo Flamengo, a melhor forma dele? Ano passado foi uma temporada artilheira, né, com o Felipe Luiz aqui, hoje com você, decisivo nessa Libertadores, no jogo de hoje. Você acha que o Flamengo tem esse privilégio de contar com um jogador como o Arrascaeta, o camisa 10, que faz muita falta no futebol brasileiro, enfim, no mundo inteiro? Você acha que ele vive o seu melhor momento no Flamengo? Eu já vos disse isso algumas vezes, mas a seguir há pessoas que cortam um pouco daquilo que eu digo e depois metem outras. O Arrascaeta é um jogador fantástico, Tenho pena é que ele já não consiga fazer todos os jogos, 2 em 2 dias, 90 minutos, e tenha esse andamento. Mas isso eu expliquei isso já, mas muita gente, ele não gosta do Arrasca, ele quer mais um meio, ele quer isto, ele quer aquilo. Mas, o
que é que eu vou dizer? O Arrasca é um jogador fantástico, já o ano passado fez uma campanha espetacular e com uma gestão também do treinador, que eu vi muitas vezes ele jogava 60 minutos, não jogava, depois jogava, entrava 30 e essas coisas todas, e esse jogador que nós pretendemos para termos sempre presente, porque ele é um jogador que é importante estar presente, quer de início, quer entrar, é um jogador que consegue, principalmente em pequenos espaços, na definição, ter uma qualidade acima da média. Jardim, Raíza Simplício aqui da Placar. Você falou há pouco sobre a tua opção hoje pelo Pedro por ter sido estratégica. Bruno Henrique estava à disposição, mas hoje você optou pelo Pedro por ser uma questão de estratégia. O Bruno Henrique foi titular na Libertadores, acho que em todos os jogos até hoje. Eu queria entender de você como é que você decide quem vai jogar, se é o Pedro ou se é o Bruno Henrique como centroavante, porque ano passado o Bruno Henrique já chegou até a falar que se o Pedro está à disposição, ele prefere que o Pedro jogue de centroavante do que ele. Mas eu queria entender como é que você analisa, o que você analisa para escolher entre um ou outro para começar como centroavante. Bem, a primeira coisa que eu analiso é se vamos ter muita posse de bola e vamos ter um jogo mais apoiado, e aí o Pedro é extremamente muito bom. Se o adversário também tem qualidade técnica, que constrói muito, principalmente no jogo em casa, e aí acho que o BH também teve um papel fundamental, a pressão na frente, que é isso que ele também é extremamente bom, transição, nunca deixou o adversário subir linhas porque tinha essa capacidade, um pouco aquilo que ele fez hoje no segundo tempo. O Pedro é um goleador, e quando a gente consegue reunir as melhores condições, ele é um goleador, mas como eu falei do Arrasca, ele é um jogador extremamente importante para mim, como treinador, para o Flamengo, mas também não é aquele jogador que pode jogar todos os jogos 90 minutos. É igual, eu vou falar da mesma coisa do que falei do Arrasca, é um jogador espetacular, um jogador com uma qualidade técnica acima da média, mas para jogar com a intensidade que ele está a jogar hoje em dia, que ele hoje em dia está a jogar com uma intensidade diferente, ele vai atrás, ele defende, ele vai, ele volta a marcar, ele não consegue muitas vezes jogar 90 minutos, nem jogar 3 jogos sempre seguidos, por isso aí é a gestão do treinador, e os jogadores sabem que eu preciso deles todos, vocês estão a ver que este é um grupo que tem aqui uma certa rotatividade, um joga um, outro joga outro, e isto é o Flamengo. Eu não sou defensor do jogador A, o B ou C ou D, eu sou defensor do Flamengo. E a gente tem que utilizar as melhores opções dentro daquilo que temos. Hoje em dia, olha, hoje vimos o Jorginho já com dificuldades, o Ayrton que fez 3 jogos seguidos, e eu ainda poupei-o contra o Mirassol, mas já estava com dificuldades, mas hoje não era dia de meter o Miúdo, o Johnny, o Varela já ajudou, já ajudou, pode ser que o Varela possa jogar já o próximo jogo. Tudo isto é uma gestão, mas com certeza que há malta que quer que o seu jogador preferido jogue os jogos todos 90 minutos e o resto não interessa. Mas eu sou pago para fazer uma coisa diferente. Jardim aqui, boa noite. Jardim, em determinado momento, aqui atrás, a sensação que a gente tem é que em um determinado momento, nesse processo, desde o final da Copa do Mundo, o Flamengo empenhou muita força na janela de transferência para trazer novos jogadores, e aí quando fecha a possibilidade de inscrever para as oitavas de final, a sensação que eu tenho é que todo o departamento de futebol deixou a janela um pouco de lado e focou nesses 2 jogos contra o Cruzeiro para a classificação para as quartas de final. Eu queria saber agora, Flamengo classificado, tem pedidos seus para o José Botto para a chegada de reforços, e tem também possibilidade nesses próximos 13 dias de janela de sair jogador do Flamengo? Obrigado. Em relação à janela, transferências, já vos disse que quer o clube tem pessoas responsáveis por isso, quer na linha que nós vamos orientar o clube, quer no mercado. Mas, mais uma vez, volto a referir que o nosso elenco tem vários jogadores que são jogadores importantes, que às vezes não são tão valorizados, mas são jogadores importantes, jogadores que entram. Ainda agora estava a ver contra o Mirassol, o Araújo, que é um jogador que fazia-me falta, teve muito tempo parado, entrou e fez um grande jogo contra o Mirassol. E todas estas opções, as pessoas de exterior falam mais de mercado do que nós dentro.
Mas com certeza, quando nós perdemos alguns, queremos recompor. Porquê que queremos recompor? Porque nós queremos esta energia. Eu acredito nesta energia coletiva da equipa, acredito nesta energia em que o jogador que está fora, quando entra, dá intensidade ao jogo, dá qualidade. E eu, como gosto de jogar, e vocês sabem bem, uma da minha forma de jogar é através da intensidade. Todas as minhas equipas que eu treinei até eu tenho intensidade. E intensidade não dá para 2 em 2 dias jogar sempre as mesmas 6 substituições. É preciso meter carne fresca no assador e aí temos conseguido, principalmente quando está toda a gente disponível. Ainda bem que em termos físicos conseguimos já ter mais ou menos o elenco, com exceção do Nico, que está um pouco tocado. Termos o outro pessoal já disponível que é importante. É importante para este, como diz a brasileira, o rodízio, é importante para gerir a equipa. Jardim, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Jardim, eu quero entrar até um pouco nisso que você citou agora, o Nico, que é sobre uma preocupação da torcida do Flamengo, que é a quantidade de jogadores que ficam muito tempo fora. O Nico está há 21 dias fora. O último jogo dele, foi há 21 dias, ou seja, não vinha jogando e acabou se lesionando mesmo sem jogar. O Alexandre também está 21 dias fora, o Vitão 21 dias, o Cebolinha 24 dias e tem um jogador que não está machucado, mas que está muito tempo fora, que é o Saúl. O Saúl está 46 dias fora e esse jogo que ele entrou, esse último jogo que ele entrou foi um jogo de pré-temporada, que você rodou a equipe toda. Então, os jogos oficiais desde antes da parada da Copa do Mundo. Como é que você enxerga essa sequência tão grande de jogadores fora e até jogadores se selecionando sem nem mesmo jogar? Jogadores que, sem entrar em campo, acabam se machucando. Como é que você enxerga toda essa situação que também envolve o departamento médico do Flamengo? Obrigado. Em relação aos jogadores lesionados, a gente não pode fazer nada. Eu como treinador, tenho que esperar que eles se recuperem, não é? Eu, com certeza, que pressiono para ser o mais rápido possível para ter os jogadores disponíveis para alimentar aquela ideia que eu falei anteriormente. As lesões a gente não pode falar. Em relação aos volantes, nós temos 6 volantes. Ok? Temos 6 volantes. É difícil. Eu jogo 2. Eu às vezes estico o Paquetá para meia. É difícil de meter 6 volantes ao mesmo tempo a jogar. Eu não posso fazer uma rotação. 2 jogam hoje, 2 jogam o próximo jogo e 2 jogam... Não, senão isso vai descaracterizar também a equipa. Uma equipa de futebol não pode ser de forma descaracterizada. Eu acho que o normal numa equipa é ter 4 volantes, um quinto que possa fazer outra posição sem ser volante, mas nós temos 6 volantes. Mas eles podem jogar a pontas, podem jogar a laterais, podem jogar a defesa. Podem, mas não é a mesma coisa. Uma equipa como o Flamengo não pode estar a meter janelas no lugar de portas. Tem que ter a janela para o lugar da janela e a porta para o lugar da porta. Um jogo, claro, pode desenrascar, mas a gente tem muitos volantes e pena minha não ter mais oportunidades para dar ao Saúl, não ter mais oportunidades para dar ao Nico quando eles são disponíveis, porque ainda tem o Jorginho, tem o Paquetá, tem o e aqueles que vocês viram hoje estão bem, se eles fazem mal, mas eles estão bem. Por isso, meus amigos, é difícil às vezes gerir esse tipo de situação. Por exemplo, se um deles fosse defesa esquerda com a lesão agora do Alexandre, eu não necessitava de jogar 3 ou 4 jogos com este, não é? Podia estar aqui a rodar. Tenho que meter o miúdo, mas o miúdo para este tipo de guerra ainda não está preparado porque eu não quero o matar. Tá aí, Léo Jardim, técnico. Bom, Leonardo Jardim falando.